A verdadeira conversão é aquela que estabelece o reino de Deus dentro de nós. Muitos de nós achamos que é simplesmente levantar a mão num culto, ao ar livre, no templo, enfim. A conversão a Jesus é um processo muito mais profundo do que um simples gesto visível, como, por exemplo, levantar a mão num templo ou num culto ao ar livre. O batismo, por exemplo, vai muito além disso, embora esses momentos possam representar um compromisso de fé e um símbolo da nossa vontade de seguir o Senhor Jesus. A verdadeira conversão vai além dos rituais e se refere a uma mudança radical no interior do ser humano. A verdadeira conversão é, acima de tudo, compreender e viver o Evangelho internalizando os ensinamentos do Senhor Jesus e permitindo que o seu reino se estabeleça dentro de nós. O Evangelho é a boa nova anunciada por Jesus, que revela a vontade de Deus para a humanidade e propõe uma nova forma de viver, fundamentada no amor, na justiça e na misericórdia. Em Mateus 4, verso 17, Jesus inicia seu ministério dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O arrependimento, portanto, é um aspecto essencial da conversão, pois envolve mudança de mentalidade e comportamento. Não é um simples gesto de levantar a mão, enfim, não é só isso. Não se trata de um arrependimento superficial, mas de um compromisso genuíno de viver de acordo com os ensinamentos do Senhor Jesus. A conversão verdadeira envolve a compreensão da mensagem central do Senhor Jesus e a aplicação de seus princípios em nossa vida cotidiana. É isso que é se converter verdadeiramente. O Evangelho não é uma mera doutrina a ser repetida, mas uma mensagem de transformação. Em João 14,6, Jesus afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A verdadeira conversão é entender que para vivermos em comunhão com Deus, precisamos andar segundo o exemplo do Senhor Jesus, colocando em prática seus ensinamentos e refletindo sua imagem nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, enfim. Por exemplo, o Sermão da Montanha, em Mateus 5,7, é um dos maiores tesouros de ensino deixado por Jesus e sintetiza a essência do reino de Deus. Em suas palavras, Jesus revela o que é necessário para viver segundo os padrões divinos. As bem-aventuranças que abrem o Sermão da Montanha são uma excelente representação do que significa viver o Evangelho. Olha, diz a palavra: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mateus 5, versos do 3 ao 5. Esses versículos nos desafiam a adotar atitudes humildes, compassivas e pacíficas, que são os alicerces do reino de Deus. Trazer o significado do Sermão da Montanha para dentro de nós é permitir que esses ensinamentos moldem nossas atitudes diariamente. Jesus nos ensina, por exemplo, que a verdadeira justiça não está na observância externa da lei, mas na transformação do coração. Em Mateus 5, verso 20, ele diz: se a vossa justiça não exceder muito as dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ou seja, tem que exceder a justiça dos homens. Isso nos mostra que a conversão vai além de uma mera obediência superficial às normas religiosas. Ela envolve uma mudança profunda no coração, que se reflete em nossas ações, pensamentos e motivações. Ainda no Sermão da Montanha, Jesus nos desafia a amar nossos inimigos
e a praticar a misericórdia, dizendo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 5,44. Ele nos ensina a olhar para os outros com compaixão e agir em favor do bem comum, sem esperar reconhecimento, recompensa de quem quer que seja. Esses ensinamentos são, sem dúvidas, um reflexo do caráter de Deus, do caráter do reino de Deus, do caráter que Ele deseja estabelecer na nossa consciência. Portanto, converter-se a Jesus é essencialmente viver de acordo com os valores do reino de Deus. Lucas 17:21, Jesus declara: o reino de Deus está dentro de vós. Esta afirmação revela uma verdade profunda sobre a conversão. O reino de Deus não é um lugar distante ou futuro, mas uma realidade presente, que se manifesta no coração daqueles que seguem os ensinamentos de Jesus. Portanto, o reino de Deus estabelece dentro de mim e de você, quando decidimos guardar o Evangelho, viver o Evangelho, nos submeter ao Evangelho. A verdadeira conversão, então, é aquela que permite ao reino de Deus ser estabelecido dentro de nós, transformando nosso caráter, nossas atitudes e relações. Tem pessoas que imaginam que o reino de Deus é um lugar, mas não é um lugar. O reino de Deus está dentro de mim e de você, absolutamente. A afirmação, o reino de Deus não é um lugar, ele estabelece dentro de nós. É um ensinamento mais profundo de Jesus. Ela nos convida a uma busca interior, a encontrarmos Deus não nos templos, nos lugares fora de nós, enfim, mas em nossos próprios corações, na nossa consciência. O que significa, então, a transformação interior? O reino de Deus não é algo que se conquista de fora para dentro, você entendeu? Mas que se constrói por meio de uma transformação interior. É cultivar o amor, a compaixão, a justiça e a paz interior dentro de nós. A conversão, portanto, não é apenas uma decisão pontual, mas uma jornada contínua de transformação, onde buscamos constantemente viver de acordo com os princípios de Cristo. Diariamente. A verdadeira conversão envolve a mudança do nosso coração e a mente. À medida que buscamos imitar a vida e os ensinamentos de Jesus, isso vai acontecendo. Como Paulo escreveu em Romanos 12:2, se não me falha a memória: não vos conformeis com este século, com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em resumo, se converter a Jesus não é levantar a mão no templo ou fora dele, nem receber um batismo no templo ou fora, mas sim entender o Evangelho e viver conforme os ensinamentos de Jesus. É trazer para dentro de nós os valores do Sermão da Montanha e permitir que o reino de Deus se estabeleça em nosso interior, moldando nossas ações e os nossos relacionamentos, as nossas decisões, as nossas atitudes. A verdadeira conversão é uma transformação contínua que reflete a nossa vida diária, a justiça, o amor e a misericórdia de Cristo, e que, ao ser vivida plenamente, faz com que o reino de Deus se torne uma realidade visível em nós e em nosso redor. Isso é se converter. O batismo é parte importante? Aceitar Jesus é parte importante, muito importante, mas não é o bastante. Isso mostra que nós estamos falando para o mundo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu desci as águas, eu estou renunciando à vida que eu vivia fora da presença de Deus. Agora eu estou dizendo ao mundo, não vivo mais aí, eu estou vivendo agora em Cristo. Mas não significa que eu me converti. O processo da conversão, ele é contínuo, à medida que nós vamos internalizando o Evangelho,
À medida que vamos internalizando a palavra, permitindo que o nosso ser, que a nossa consciência vá sendo moldada pelos ensinamentos de Jesus, permitindo que o Espírito Santo vá nos transformando, aí o reino de Deus vai se estabelecendo em nós. Isso é a verdadeira conversão. Que Deus abençoe a sua vida e que essa palavra possa germinar no teu interior, na tua consciência, brotar e dar muitos frutos para a glória de Deus. Deus abençoe a sua vida.